explicador virtual, a gente vai resolver alguns exercícios de revisão. Os exercícios de revisão são voltados para que a gente possa ver um pouco mais, entender um pouco melhor as questões de região, regionalização e divisão do mundo, que foi uma matéria que a gente já estudou ao longo das últimas aulas. Bom, questão 1. O mundo apresenta diferentes graus de desenvolvimento e, por isso, pode ser classificado considerando essas diferenças. Levando isso em consideração, considerando isso, responda. A. Aponte uma forma de classificação do mundo utilizando como critério o grau de desenvolvimento. Quando a gente fala em regionalização, eu posso utilizar diferentes formas de divisão. A regionalização pode ser simplificada como o ato de dividir uma área segundo alguns critérios. Então, se eu for fazer uma regionalização do Brasil, eu posso utilizar como critério clima. Então, eu posso dizer que tem uma área grande com clima equatorial, que tem uma área grande com clima subtropical, enfim, eu estou entendendo e dividindo o Brasil de acordo com esses critérios. Ou eu posso utilizar também critérios socioeconômicos, como é o caso do IBGE, que vai levar em consideração algumas características físicas, mas vai focar na questão do desenvolvimento humano, do grau de industrialização, e aí, segundo isso, no caso brasileiro, a gente poderia dividir o Brasil em 5 regiões, Norte, Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste. Isso é uma forma que eu tenho de regionalizar, que significa, como eu disse, olhar uma área e dividi-la segundo alguns critérios. No caso específico da questão, ele está perguntando como o mundo pode ser regionalizado utilizando o critério do desenvolvimento econômico. Isso já foi feito e é possível que você possa dividir. Então vamos à resposta. Utilizando esse critério, o nível de desenvolvimento humano, o nível de desenvolvimento econômico do mundo, eu posso dizer que o mundo pode ser dividido em 2, uma parte norte, que são os países do norte, e a parte sul, que são os países do sul. Então, dessa forma de divisão, o mundo teria 2 regiões, o norte e o sul. Então, quando eu digo que um país é um país do norte, considerando essa característica, essa forma de regionalização, que é uma divisão socioeconômica, principalmente econômica, então se eu digo que um país é um país do norte, eu estou dizendo que esse país vai apresentar um grau de desenvolvimento maior. E se eu digo que esse país é um país do sul, eu estou dizendo que ele está apresentando um grau de desenvolvimento econômico menor. Essa é a forma de regionalização que é muito utilizada atualmente, porque ela vai retratar características que são presentes no mundo hoje em dia. É realmente fato que a maior parte dos países que está localizado ao norte são países que apresentam desenvolvimento econômico maior. Exemplo, Estados Unidos, os países da Europa Ocidental, França, Inglaterra, Espanha, que são países que vão apresentar um desenvolvimento maior, principalmente França, Inglaterra e Alemanha, quando a gente está falando no caso da Europa, e os Estados Unidos, o Canadá, países que estão localizados no norte. Quando a gente vai olhar para o sul, a gente vai ver que os países que estão no continente africano, que tendem a ter um desenvolvimento econômico bem menor, é o caso dos países da América Latina, Bolívia, Colômbia, Brasil, são países que vão apresentar um desenvolvimento econômico menor, economias menos complexas e menos desenvolvidas. Isso vai fazer com que a gente possa fazer essa divisão. Então, isso é uma forma de regionalizar, de dividir, de classificar. Bom, ainda na mesma questão, existe uma outra questão que é perguntada. Essa forma de classificação é semelhante ao norte-sul geográfico? Quando a gente fala em norte e sul geográfico, a gente fala levando em consideração um aspecto físico, uma divisão geográfica, quando a gente está vendo, por exemplo, os pontos cardeais, Você tem norte, sul, leste e oeste. Então eu posso fazer uma divisão do mundo considerando esses pontos de orientação. Então eu vou dizer que o país está no norte porque eu dividi o mundo dessa forma. Se eu fosse olhar os critérios geográficos, eu poderia dizer que eu tenho aqui um mundo e ele é dividido assim, Uma parte está no norte, sul, leste e oeste. E aí eu vou fazendo essa divisão. Só que essa divisão que a gente viu e essa regionalização, ela não segue essa característica. Então, essa forma de divisão, esse padrão não segue, essa forma de divisão não segue o padrão geográfico. Um exemplo específico é o caso da Austrália, que vai ser considerado um país do norte econômico, mas está localizado no sul geográfico. A gente pode pensar também no caso do México, que vai ser considerado um país do sul econômico, mas está na porção norte, faz parte da América do Norte. A linha de divisão norte-sul é essa linha aqui que vocês estão vendo, que eu estou seguindo. Você vê que ela vai cortando aqui, para ficar mais exata aqui, ela vai
cortando aqui o México, dividindo o México, que está aqui em vermelho, dos Estados Unidos. Então, eles estão, geograficamente falando, a linha do Equador está bem abaixo, ó, tá mais ou menos aqui. Então, você vê que tem uma diferença aqui. Essa linha ela não segue a mesma linha do Equador. Então, que divide, no caso, a linha do Equador, o norte e o sul geográfico. Ela está fazendo uma linha que vai passando por aqui, tá vendo? Ela vai cortando parte do leste europeu, ela vai cortando principalmente a África. O leste europeu nem tanto, ele acaba ficando no norte. Mas ele vai cortando aqui a África, os países da África, ele vai cortando aqui o Oriente Médio, os países do Sudeste Asiático. E aí quando ele vai passando aqui, que ele vai chegando próximo à região da Oceania, ele faz uma curva. Ele volta aqui e faz uma curva. E aí ele vai transformar a Austrália em norte econômico, mas obviamente ela está localizada no sul geográfico. Então, não confundam essa questão. É muito comum que às vezes num exercício se pergunte sobre países que fazem parte, que são componentes do norte. E as pessoas acabam colocando somente os países que estão no norte geográfico. Isso não significa que seja realidade. Para considerar um país do norte ou do sul econômico, eu vou levar em consideração alguns fatores históricos, eu vou levar em consideração principalmente fatores econômicos e desenvolvimento. Então, tem que saber diferenciar para não se confundir. Bom, ainda nessa questão, a gente vai resolver mais uma pergunta. Qual a principal crítica a esse tipo de regionalização? Então, quando a gente divide a regionalização no mundo em norte e sul, né, econômico, né, ele tem um problema principal. Que problema é esse? É que essa divisão ela acaba sendo ela generaliza demais uma realidade que não é assim tão dividida. Lembra que a gente, quando estava vendo o mapa dessa divisão, eu mostrei para vocês que ela passa pela Europa. Então a Europa, mesmo oriental e ocidental, estariam no lado norte. E não é verdade que esses países vão apresentar o mesmo grau de desenvolvimento econômico. Dentro do bloco do norte, você vai encontrar muitas divisões, né? Nem todos os países, mesmo assim, se a gente for comparar a economia de Portugal com a economia da Alemanha, você tem uma grande diferença em complexidade, em volumes de dinheiro, até em oferta de emprego, em qualificação e em tecnologia. Então não são economias que possam ser muito bem comparadas. Quando a gente vai trazer para o Sul, a gente também vai encontrar essa divergência de realidade. É muito difícil e praticamente impossível você comparar a economia da Bolívia com a economia do Brasil. A economia brasileira, apesar do Brasil estar sendo considerado um país do Sul, ela é muito mais complexa do que a economia da Bolívia ou a economia da Venezuela. É muito complicado fazer esse tipo de comparação. Imagina comparar a economia do Brasil com a economia do Haiti. Então, você também tem grandes diferenças, não só no continente americano, mas também na África, também na Ásia. Né? Você tem a economia chinesa dentro desse contexto de países sendo considerados do Sul, e isso vai acabar também mostrando que existe uma grande desigualdade. Então, essa divisão, essa regionalização, ela não considera que dentro desses blocos eu também tenho muitas divergências, né? E muitas diferenças. Então é bom considerar que essa é uma regionalização que pode mostrar também processos históricos de desenvolvimento humano, mas ela não vai ser totalmente correta para a gente fazer uma análise da realidade do Brasil, do mundo. É claro que a gente pode ver que existe sim uma concentração muito grande de riquezas nos países do norte. Serve para a gente avaliar isso, mas sempre considerando que eu tenho uma diferença grande dentro dos blocos também. Segunda questão. Além da divisão econômica e geográfica do mundo, existia uma divisão política e ideológica do mundo. Comente sobre esse tema. Então, a gente tem essa divisão do mundo, norte e sul, é uma divisão econômica. E é uma divisão que é a partir do pressuposto, da ideia de que o mundo todo segue uma mesma linha econômico e ideológica. O que, na verdade, hoje em dia corresponde à verdade. Né? A gente realmente vive um mundo que, na sua maior parte, exceto algumas exceções, vive no mesmo contexto econômico, que é o capitalismo. Só que nem sempre foi assim.
Depois da Segunda Guerra Mundial, você tem uma divisão do mundo, e uma divisão do mundo que vai levar em consideração questões ideológicas e questões políticas. Então a gente tem de um lado os países capitalistas e do outro lado os países socialistas. Esses dois blocos são capitalizados, são liderados por dois países, né? A União Soviética e os Estados Unidos. A União Soviética vai liderar o bloco de países socialistas. Na verdade, a União Soviética, que hoje em dia corresponde à Rússia, tem uma série de países que estão aglutinados nesse contexto, além dos outros países que vão estar alinhados com eles. E também tem os Estados Unidos, que vão liderar todos os outros países que são capitalistas. Dessa forma, eu posso regionalizar o mundo considerando essas diferenças. Então, após o fim da Segunda Guerra Mundial, o mundo foi dividido em metades. De um lado estava alinhado com o socialismo e a União Soviética, e o outro era liderado pelos Estados Unidos e pelo capitalismo. Então eu posso fazer esta divisão, tá? Entre um lado socialista e um lado capitalista. Questão 3. Complete o mapa abaixo com o nome de todos os continentes. Essa é uma questão simplesmente para pontuar o nome dos continentes. Então vamos lá. Aqui a gente tem a América. Você vê que tem duas cores diferentes, mas significam que são os mesmos continentes. Aqui tem um lado a América do Norte, a América Central e a América do Sul. A gente pode fazer essa subdivisão. Mas a América do Norte não é considerada um continente, assim como a América do Sul, e sim subcontinente. A gente faz essa divisão porque essas partes são muito diferenciadas na sua composição cultural, nas suas características, e por isso faz com que a gente possa fazer uma diferenciação. Mas a gente ainda assim vai entender como um continente só. A gente tem a Europa, que se a gente fosse levar em consideração, no caso da América, também está ligada por território com a Ásia, mas a gente vai fazer uma diferença por causa de condições culturais, históricas e econômicas. Então a gente pode entender essa parte aqui em vermelho como sendo Europa, para diferenciar aqui, tá? Essa parte aqui é Europa. A África, que está em amarelo, que é o continente que hoje vai comportar o maior número de problemas socioeconômicos, econômicos, de desenvolvimento humano no mundo. A Ásia, que também vai apresentar muitas diferenças, mas é uma das regiões com maior acúmulo de população do mundo. E também tem umas economias que estão se desenvolvendo, como é o caso dos tigres asiáticos. E aqui a Oceania. E por fim, a Antártica. Algumas pessoas não consideravam, começam a considerar agora, e esse continente acaba sendo dividido o seu uso em função do uso de vários outros países. É um território ainda não totalmente explorado, é muito frio, é um continente que a gente chama de continente gelado, e acaba não apresentando muito, não tem desenvolvimento. O que tem aqui são bases de estudos científicos, inclusive a base brasileira. Bom, essas são algumas divisões, para a gente entender um pouco melhor sobre a organização do mundo, as formas de regionalização. Espero que tenha ficado claro. Tchau!